Então, pessoal, hoje iremos aprender sobre o conceito, de FXO e FXS, como isso funciona na prática. Você chega na empresa para montar uma central de telefonia, um Isabel, e você monta ali uma central local, virtualizada ou direto em um equipamento. E aí o seu cliente tem uma linha analógica, uma ou duas linhas comuns, por exemplo, da NET, da Oi, né? E ele precisa que quando os clientes liguem nessa linha, essa chamada agora passe aí para a central que você está montando, com hora de atendimento, com toda a configuração, né, que a gente faz no Isabel. E aí existe o conceito de FXO, que é o que? Receber uma sinalização da linha telefônica convencional e fazer essa linha passar a ser uma conversão de linha analógica para digital. E aí a gente consegue, através de um equipamento FXO, encaminhar essas chamadas, né, para a nossa central. FXS. Já o FXS é você, por exemplo, pegar um aparelho analógico e usar ele como se fosse um ramal. Eu não tenho aqui um ramal 1000, aí eu pego um telefone comum, plugo ele na FXS de um equipamento FXS com um RJ11, o cabo RJ11 de telefone, e esse aparelho agora ele vai funcionar como um ramal. E o FXO ele vai receber a linha da empresa. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, tem o que a gente vai usar no exemplo de hoje, é o ATA Linksys SPA3102 da Linksys. O que ele tem? Vou abrir aqui uma outra imagem. Ó. Ele tem uma porta line e a phone. A line aqui no caso dele é a FXO. Então você tem ali o modem da sua operadora e dele tem o plug, né, de telefonia. Você vai plugar ele na line, daqui direto no modem, de onde você está recebendo essa linha. E ele tem toda a configuração web, né? Então, para você pegar um IP dele da rede, coloque ele aqui na placa de rede, internet, e aí ele vai pegar um IP da sua rede local. Aqui, por exemplo, o meu, ele pegou o IP final 87. Então você pode usar um programa de scanner, né? E ver qual IP ele pegou para poder acessar via web. Então, e aqui tem a porta fone. A fone aqui no caso é uma FXS. Você é, pode ser em alguns casos que você precise só usar FXS. Por exemplo, você tem dois telefones analógicos e quer usar eles como ramais, aí você compra um ATA que tenha duas portas FXS. Esse SPA3102 ele tem uma mistura, ele tem uma FXO e uma FXS. Então, ao mesmo tempo que você recebe a linha aqui, você poderia pegar o telefone convencional que era usado anteriormente, direto na sua linha do modem, e deixar ele como um ramal, né? E aí eu vou mostrar como é isso para vocês na prática. Outro cenário, o cliente ele tem 4 linhas FX, ele tem 8 linhas analógicas, não só uma. Então você pode comprar um FXO de 8 portas. Tem aqui o modelo 4108, por exemplo. Tem o 4104, que é para 4 portas. Então vai depender da sua necessidade. Um cliente seu, ele tem uma central analógica e quer mudar toda a central para telefonia IP, você não pode chegar nele e já propor que ele compre telefones IPs de mesa. Você vai ter que ver o que é mais vantajoso. E aí, em alguns cenários, a vantagem é colocar um equipamento FXS direto nas linhas, e aí as pessoas continuam, né, usando os mesmos aparelhos, só que agora a central vai ser uma central Isabel, por exemplo, através do equipamento FXS, que está lá no rack, né? Ele já está lá recebendo todas as conexões. Então tem FXS de 32 portas, tem de várias portas, né? Vai depender da necessidade. No meu cenário aqui, na minha residência, tem uma linha da Oi, certo? E estou usando o SPA3102, que ele tem uma FXO e a FXS. E eu vou configurar ela na minha central Isabel. Os dois na mesma rede, né? Aqui eu mudei um pouco a minha página web. Então, feito esse resumo, vamos lá.
Eu já deixei configurado e vou mostrar o que eu fiz aqui para vocês. Vamos começar aqui usando... Você pode usar vários equipamentos, a configuração deles será mais ou menos no mesmo sentido, né? Então, você entrou no equipamento, vai vir aqui Invoice, vai estar User Login, se eu colocar admin login, avançado, né? Para configurar agora a FXS, vamos começar pela FXS. Aqui, essa porta aqui que a gente está vendo, a fone, é a que vai funcionar como um ramal. Então eu vou aqui em Line, aqui vai vir desabilitado para você, você vai habilitar, Line Enable. Algumas configurações que você não precisa alterar, não precisa mexer. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. E agora eu vou colocar aqui o proxy. O proxy é o que? O IP da minha central, né? Como a gente configurou ela para ser uma porta SIP diferente da 5060, então eu coloco aqui o IP dois pontos a porta. No caso a gente configurou para ser a porta, minha central entende que o SIP é a porta 7091, correto? E esse ramal, esse telefone, ele vai ser conhecido na minha central como o ramal 1004. Então eu tenho um aparelho ali analógico que agora ele está plugado nessa porta fone. Se alguém ligar no meu fixo, não passa direto para ele, né? Ele agora é um ramal na minha central. Então ele está ali autenticado. Coloquei aqui os dados dele, aqui eu repito, né? E a senha que eu defini para o ramal. E salvo. Bem simples aqui essa parte. Você pode até definir aqui o codec de preferência. Aqui no caso, coloquei o G711 allow. Se a gente for observar aqui, ó, tá ali conectado com o ramal 1004, que é o meu aparelho telefônico. Eu vou ligar nele e tá ali tocando. Observe que eu não liguei no número fixo. Eu liguei ali para o meu aparelho que está ali em outro local. Não sei se deu para ouvir, mas agora ele é um ramal. Ele não é um número fixo. E agora o que é para fazer se alguém ligar no meu fixo? É o que eu vou configurar aqui na PSTN Line, que é o que? A line é a minha porta FXO, o meu conceito de linha FXO. Novamente habilito aqui, proxy, colocar o mesmo IP, só que agora, observe que lá no Isabel, você verificar que não tem o ramal 9000. O que eu fiz aqui? Eu tenho um tronco, né? Esse tronco, minha FXO, é o tronco 9000. E aí o que acontece? Quando você cria um tronco e em host você coloca dinâmico, significa que se alguém conseguir alcançar essa rede, esse IP, e ele tiver o usuário correto e a senha correta, eu quero que ele aceite a autenticação desse tronco. Então, como eu não preciso aqui especificar o IP do meu ATA, eu posso criar um tronco como dinâmico. Aqui nesse caso tudo em rede interna, não tem nenhum problema de segurança. Coloquei o usuário e a minha senha com 9000. Defini que a porta desse tronco também é 7091. E aqui no ATA bem simples. Coloco o IP 2.7091 e os dados do 9000. Né? Aqui repito também. E aqui a senha no caso foi 9000. Se eu colocar aqui o IP do ATA, pode ser que dê problema. Então o ideal é sempre criar como tronco dinâmico com esses parâmetros. Usuário, senha, o tipo friend, né, que é um tronco que faz e recebe ligações, qualify para monitorar e para fazer um invite, né, pela porta 7091. Nesse caso não uso o string de registro, porque eu não tenho um IP setado, definido. Quero ver se esse ramal, né, se esse tronco conectou, SIP show peers. Tá aqui conectado 9000 na FXO e o 1004 no mesmo IP ali, ó, só que na FXS. Ok? Aqui também defino o codec. A diferença agora aqui na porta FXO é o dual plane. Por quê? O primeiro dual plane, no caso desse ATA aqui, você precisa usar esse string
para encaminhar para onde você quer. Nesse caso aqui eu estou encaminhando para o meu ramal 1000, né? Eu posso, por exemplo, encaminhar para um ramal, vamos ver aqui, se eu ligar no meu fixo, ele vai chamar direto no meu ramal 1000, vai bater no ATA, o ATA está autenticado lá no tronco 9000 e vai jogar a ligação aqui para o meu ramal 1000. Mas eu não quero isso, eu quero que ele jogue para uma fila, para uma URA. O que você pode fazer? Pega aqui, por exemplo, o 1008, ele não está conectado. Então vamos fazer um sigame nele. 1008 não está conectado aqui o follow. Então toda vez que ele não estiver conectado, eu quero que essa ligação mande para a fila 10. E aí no ato eu tento mandar essa ligação para o 1008. Ele vai bater lá, ele não está conectado. E aí eu vou mandar essa chamada para a fila 10. Poderia mandar para uma URA, né? Poderia mandar para a minha condição de tempo. Mas para simplificar eu vou mandar aqui na minha fila 10 mesmo. A outra string, essa outra string que eu também vou deixar ali no slide, você vai setar ela aqui para poder efetuar chamadas. Então mudou aqui essa para receber, essa aqui para poder efetuar, para poder aceitar tudo, né, o dial plane. No final aqui observe que inline VoIP, né, coloque em 1 e aqui 2 para aceitar o que você colocar aqui nas strings de descagem. Outro detalhe aqui na parte de FXO é que provavelmente vai vir um número maior, você reduz para 30, que é o tom de desconexão, né? Para a sua ligação não ficar presa. E a impedância, né? O padrão 900, padrão que a gente usa. Aqui também, se tiver algo, não sei se vem com 16, pode alterar para 0. E vamos ver se o que a gente fez agora acabou de funcionar. Então vou fazer o seguinte, eu aqui também mostro o estado, né, registrado. Eu vou ligar simplesmente aqui no meu número fixo, no meu residencial. Então vou discar aqui para ele e vamos ver o que vai acontecer aqui no Ata e no Isabel, né? Já estou ligando. Aguarde um momento e logo você será atendido. Então vamos ver o que aconteceu. Mandei para o ramal, lembre que eu fiz ali o sigame no 1008, correto? Ele chegou aqui no 1008, bateu lá pelo tronco 9000 no 1008, e aí o 1008 ele tem um sigame direto para a fila 10. Chegou lá na fila 10, quem é que estava na fila 10? O ramal 1000. Então por isso que eu recebi essa chamada. Tá ali a fila 10, e aí sim começou a tocar no meu ramal 1000. Vamos conferir. Fila 10. E sim tem o meu ramal 1000. Se eu quiser receber então essa ligação só em um ramal direto, eu coloco aqui o ramal. Se eu quiser fazer ela passar para um outro local, eu posso criar um ramal fictício que ele sirva só de sigame, que foi o caso do 1008. Então funciona assim, pessoal. No cenário que o cliente quer usar as linhas analógicas, aí você vai indicar um dos equipamentos para ele, né, para poder usar a linha dele. No cenário que você tem vários aparelhos, né, e analógicos e precisam que ele seja ramais, aí você vai comprar o FXS, o equipamento FXS. Se eu não me engano, por exemplo, a Nixsize tem o PAP2 para duas FXS, ele já não tem FXO. Então você poderia ter dois aparelhos aqui telefônicos analógicos funcionando como ramais, que é o caso aqui do 4000, né? Que no meu equipamento ele só tem uma FXS aqui. Então vai depender da necessidade do seu cliente. O que é recomendável? Sempre verificar a possibilidade de portabilidade dessas linhas do seu cliente. Portabilidade para IP, por quê? Qual é a vantagem? Não vai precisar de equipamentos que façam essa conversão de linha, né? Que isso pode degradar um pouco a qualidade da chamada.
E uma linha, quando é portada, por exemplo, a nossa empresa tem todas as licenças para fazer esse processo, ela já suporta 5 chamadas simultâneas, e aí a gente pode ir aumentando a cada 5, né, a capacidade, se não for suficiente. Então a minha linha, por exemplo, aqui residencial, ela suporta só uma chamada. Não posso ter duas pessoas ligando nela, senão a segunda chamada dá ocupado. Então, sempre ideal tentar portar a linha. De alguma forma não tem disponibilidade nessa região do seu cliente, ou ele não quer portar, aqui está a solução para você fazer a conexão na sua central. E tem vários outros equipamentos que funcionam basicamente no mesmo sentido. Alguns FXO você não precisa usar essas strings, né? Você só coloca ali o número para onde você quer mandar e já funciona. Mas o link size eu indico, né? E é isso, pessoal.